Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre empregabilidade e o atendente de farmácia. O que é empregabilidade? Empregabilidade é a capacidade ou possibilidade que o indivíduo tem de conseguir um emprego. Então, surgiu aí uma oportunidade, esse indivíduo estava capacitado e ele conseguiu essa vaga de emprego. Mas não só a capacidade de conseguir um emprego, esse indivíduo também tem que se manter empregado. Tem muita gente que tem essas habilidades de conseguir um emprego novo, mas não consegue se manter por muito tempo empregado, certo? A Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, ela publicou em seu site dados de 2019, dizendo que o Brasil já conta com mais de 80 mil farmácias e que esse número vem crescendo a cada ano. Então, se vem crescendo a cada ano, é porque tem muito mais farmácias sendo abertas no Brasil do que farmácias sendo fechadas. A gente costuma dizer que aqui em Conquista a gente tem uma farmácia em cada esquina, e isso é um reflexo desses dados que a Abrafarma publicou em seu site. O setor farmacêutico, diferentemente de outros setores, ele não é fortemente afetado por crises. Então, imagine aí essa crise que nós estamos vivendo hoje por conta do novo coronavírus, certo? Nós deixamos de comprar itens que são considerados hoje supérfluos, como sapato, roupa, maquiagem, e começamos a deixar um dinheirozinho reservado para comprar os itens que são considerados essenciais, certo? Então, a gente começa a priorizar aí a saúde é prioritário. Então, eu deixo uma reserva de segurança para eu poder comprar meu medicamento. Então, se eu sou hipertensa, eu sou diabética, eu vou deixar essa reservazinha de dinheiro para eu continuar comprando meu medicamento, tá certo? Então, essa expansão das redes de farmácias, ela cria uma demanda constante e importante por novas vagas de emprego. E uma dessas vagas de emprego aí é a do atendente de farmácia. Aí eu pergunto para vocês, o que faz um atendente de farmácia? O atendente de farmácia, ele é o elo mais importante entre as mercadorias que estão lá na farmácia e o cliente. O que serão essas mercadorias? O medicamento, perfumaria, dermocosméticos, produtos infantis, produtos de higiene pessoal. Então, esse elo entre mercadoria e cliente. Então, você me pergunta, e o farmacêutico, onde está? Normalmente, o farmacêutico ele não consegue chegar no balcão para atender o cliente de forma eficiente. Por quê? O farmacêutico ele tem uma demanda muito grande por atividades gerenciais e administrativas. Acaba que ele não consegue chegar no balcão para ter esse contato direto com o cliente, com o paciente. Quem vai fazer esse papel? O atendente de farmácia, certo? O atendente de farmácia, então, ele é o profissional que trabalha sobre a supervisão e orientação técnica de um farmacêutico. Esse farmacêutico pode estar lá na farmácia como farmacêutico, pode ser um farmacêutico também gerente, certo? Nos setores de dispensação e logística de produtos farmacêuticos. A logística vai desde ali a aquisição do meu produto, do meu medicamento, até a dispensação desse medicamento. Quais os campos que esse meu atendente de farmácia ele pode trabalhar? Na farmácia comunitária pública ou privada, na farmácia hospitalar, que é a farmácia que está dentro ali do hospital, nas drogarias, nas distribuidoras de medicamentos. Esses são os principais campos que o atendente de farmácia ele pode atuar. Quais as funções do atendente de farmácia? Nós temos duas grandes funções, a função de organização e de atendimento. E dentro dessas funções aí nós temos tarefinhas, atividades específicas. Funções do atendente de farmácia quanto à organização. O atendente de farmácia ele vai auxiliar, vai colaborar no recebimento, na conferência, armazenamento, estocagem e descarte de mercadorias, limpeza das prateleiras e dos insumos, lembrando que normalmente o atendente de farmácia ele é responsável por uma prateleira. Então eu, Stephanie, atendente de farmácia, sou responsável pela prateleira que está ali, que vende os medicamentos para hipertensão. Então, eu tenho que checar essa minha prateleira diariamente. Eu tenho que limpar, tirar poeira, ver se tem medicamentos para vencer. Se tiver faltando medicamento, eu tenho que sinalizar para o gerente ou para o farmacêutico. Mas eu não posso só sinalizar depois que o medicamento termina. Eu tenho que ter uma noção. Eu tenho três caixas do meu medicamento. Essas 3 caixas eu consigo, vender durante a semana. Então, eu tenho que avisar o meu gerente, o meu farmacêutico antes, para que a gente faça uma nova compra.
ok? Organizar os medicamentos de acordo com as exigências da farmácia, e aí é que cada farmácia tem uma forma de organizar o medicamento, os seus produtos de uma forma diferente. Tem farmácia que gosta de organizar os produtos por ordem alfabética, certo? Tem farmácia que gosta de organizar os produtos por funções, mas, por exemplo, se eu tiver uma prateleira lá com produtos, com medicamentos só para hipertensão, lá naquela prateleira esses medicamentos vão estar organizados também por ordem alfabética. Por que isso acontece? Para facilitar a procura do meu medicamento. Então, imagine só, você está lá na farmácia, chega 10 clientes de vez, então é muito mais fácil você encontrar o medicamento que essa pessoa está solicitando. Promover ações de marketing sobre produtos que são liberados. Não são todos os produtos que a gente pode fazer marketing, mas alguns produtos a gente pode. E para fazer marketing, esse atendente de farmácia tem que ser criativo. Normalmente, os atendentes de farmácia são solicitados para ter ideias. O que eu posso fazer para poder aumentar o número de vendas de um determinado produto? Então, tem que ser criativo também. Observar prazo de validade e adotar procedimentos para sua retirada. As farmácias, todas elas têm POPs, que são procedimentos operacionais padrões. E nós temos aí um POP específico para poder descartar esse medicamento. Você viu lá que o medicamento Captopril está para vencer, você retirou da prateleira e aí o farmacêutico ele vai encaminhar para uma empresa especializada, certo? A gente não descarta o medicamento ali na lixeira da farmácia. Tem uma empresa especializada que recolhe esse medicamento e descarta da maneira correta. Participar do controle de estoque, pedido de medicamentos, inventário de estoque. Por que o inventário é importante? Imagine só, você vai lá olhar o produto no computador, quantas caixas que eu tenho desse medicamento nimesulida na minha prateleira. Aí tá lá no computador dizendo que eu tenho 10 caixas da nimesulida de um determinado laboratório. E aí, quando eu vou contar na prateleira, eu não tenho 10, chega lá eu tenho 5. Onde foi parar aquelas outras 5 caixas desse medicamento? Então, eu tenho que descobrir o que está acontecendo ali naquele momento. Que o que eu tenho no meu registro aqui no computador está diferente do que eu tenho na minha prateleira. Então, por isso que é importante a gente fazer esse controle de estoque e esse inventário desses produtos que estão dentro da farmácia. Separar os pedidos feitos pelos clientes, cadastrar mercadorias. Então, o farmacêutico fez uma compra, chegou medicamento, chegou mercadoria nova, o atendente de farmácia ele cadastra essas mercadorias. Informar o farmacêutico ao gerente de loja a ausência dos produtos. Foi o que eu falei para vocês. Então, se estiver faltando algum produto, sinalizar que está faltando para fazer uma nova compra. Cuidar da conservação da loja, garantindo a limpeza. Muitas farmácias têm o próprio funcionário de limpeza, mas às vezes esse funcionário falta, ou às vezes tem um dia que ele não vai. E é importante revezar essa função entre os funcionários da farmácia, não só o atendente, mas também o farmacêutico, também o gerente pode contribuir para essa limpeza da farmácia e essa organização das prateleiras. Precificar produtos de maneira legível e correta, então a gente não pode colocar um medicamento lá que se o medicamento custa R$10, a gente coloca que custa 5. Quem está perdendo com isso? A farmácia está perdendo dinheiro com isso, tá certo? Quais são as funções desse meu atendente de farmácia quanto ao atendimento? Aqui ele está agora frente a frente, contato direto com o paciente. Dispensar medicamentos e produtos para a saúde. Abordar o cliente a cada compra, auxiliando o farmacêutico no momento da dispensação. Conceder informações ao paciente a respeito do medicamento, modo de usar corretamente as interações medicamentosas. Então, eu tenho que ter um conhecimento prévio sobre os medicamentos, certo? Participar da assistência farmacêutica, orientando os clientes sobre o uso correto de medicamentos. Lembrando que a assistência farmacêutica, quem faz isso? O farmacêutico, mas o atendente de farmácia está ali para auxiliar. Eu quero saber, eu tenho seu João, que vai na minha farmácia todo mês e compra medicamentos para hipertensão. Será que seu João está tomando esse medicamento da forma correta? Será que seu João está conseguindo controlar essa pressão arterial dele? Então, eu tenho como acompanhar os meus clientes, os meus pacientes. Tá certo? Tem muitas farmácias que oferecem serviços para aferir a pressão, para medir a glicemia, circunferência abdominal. E o atendente de farmácia auxilia em todas essas funções. Orientar sobre a ações relacionadas ao uso racional de medicamentos e à automedicação. O brasileiro se automedica muito. O que acontece aqui nesse momento? É o que eu sempre falo.
falo, a farmácia, além de ser um estabelecimento comercial, você como atendente de farmácia, normalmente você tem uma meta para bater, você tem medicamentos ali que você ganha comissão em cima, mas também é um estabelecimento de saúde, então nós temos responsabilidade sobre a saúde do indivíduo. Não podemos empurrar medicamentos que aquele indivíduo ele não pode consumir. Ele nunca pode piorar a condição de saúde dele ou vir a desenvolver uma reação adversa, uma interação medicamentosa por conta de um medicamento que a gente empurrou ali no momento da compra para poder ganhar dinheiro ou bater uma meta. A gente tem que ter responsabilidade em relação a isso, porque antes de ser um estabelecimento comercial, é um estabelecimento de saúde. Tá certo? Interpretar prescrições e receitas. Às vezes é difícil a gente interpretar. Os médicos, eles ainda não adotaram de fato aquela prescrição digitada, impressa, que é muito mais fácil de compreender. Os médicos têm letras aí terríveis. Em algumas aulas eu já mostrei para vocês algumas receitas, né, com letras muito ilegíveis. O que a gente faz nesse momento? Se ninguém da farmácia souber, se você tiver dúvida do medicamento, nunca devemos dispensar. A gente liga para o médico, liga para a clínica e tenta descobrir que medicamento é aquele de fato, porque a gente nunca pode vender um medicamento que a gente não tem certeza e a gente pode agravar a saúde desse indivíduo, ou esse indivíduo pode vir apresentar aí uma reação adversa grave, ok? Identificar as necessidades do paciente. Para eu identificar a necessidade do paciente, eu tenho que saber ouvir. Então, muitas vezes eu estou ali ansiosa, desesperada, porque eu quero vender uma determinada vitamina, porque eu tenho uma meta para bater, ou que eu vou ganhar dinheiro com isso. Esqueço de escutar o paciente. Ele entrou lá porque ele está sentindo uma dor de cabeça forte, ele queria um medicamento para dor de cabeça, mas eu estava tão nervosa, ansiosa, porque eu queria vender a vitamina que eu não escutei meu paciente. Ele acaba saindo de lá insatisfeito porque eu não atendi a necessidade dele. Orientar os clientes sobre cosméticos e outros produtos para a saúde. Os clientes têm muitas dúvidas em relação aos cosméticos. Cosmético é um universo imenso. Nós temos muitos cosméticos, então as pessoas querem saber qual é o sabonete melhor para minha pele, qual é o protetor que eu posso comprar e que é melhor para mim, porque eu sou alérgica, eu quero um protetor para o meu filho que tem 2 anos. O que eu posso utilizar? Então as pessoas têm muitas dúvidas. A gente tem que correr atrás desse conhecimento em relação aos cosméticos e aos dermocosméticos. Promover a fidelização do cliente. Então, se a gente trata o cliente bem, se a gente tem um preço justo, certo? Se a gente demonstra conhecimento, a gente consegue fidelizar esse cliente. Auxiliar na entrega de produtos, estar atualizado sobre as novidades do mercado. Então, todo mês a gente tem um medicamento novo no mercado, então a gente tem que se atualizar constantemente. Ter domínio sobre os medicamentos que são comercializados. Então, eu tenho como saber quais são os medicamentos que eu vendo na minha farmácia. Estudei esses medicamentos e informar o paciente de forma mais adequada em relação a eles. O atendente de farmácia, então, tem que ter habilidade de venda, isso é fato, certo? Mas não só essa habilidade de venda. Esse atendente de farmácia vai auxiliar o farmacêutico e o gerente em tarefas organizacionais, gerenciais e administrativas do estabelecimento, certo? O que é preciso para ser um atendente de farmácia? Segundo a legislação brasileira, não é necessário nenhum curso de qualificação. Entretanto, na prática, as empresas elas costumam, quase a maioria das empresas aí costumam exigir a comprovação de ensino. Dessa forma, vale investir fortemente em cursos profissionalizantes. O mercado ele é muito exigente, ele é muito concorrido, certo? Nós temos aí todos os anos muitas pessoas sendo formadas na área da saúde, fazendo cursos na área da saúde. Então, invista em conhecimento, invista em cursos de qualificação para conseguir as melhores vagas e você se destacar. Então, a gente tem que estar constantemente, certo? Investindo em conhecimento. Perfil do atendente de farmácia. Qual é o perfil? Como é que eu quero o meu atendente de farmácia? Eu quero um atendente de farmácia que saiba lidar com as pessoas. As pessoas elas entram na farmácia em busca de ajuda, de auxílio para poder resolver um determinado problema de saúde. Às vezes o indivíduo ele entra na farmácia, muitas vezes querendo só que você escute ele. Ele está querendo só conversar. E você tem que saber lidar com essas pessoas. O profissional deve saber se portar, ser educado, ser gentil, passar confiança ao cliente, certo? Então tem que saber ouvir antes de mais nada para poder compreender a necessidade desse paciente. Se você não sabe ouvir, você não vai saber do que ele está precisando naquele momento, ok? Então, o perfil do atendente de farmácia, que além
de saber vender, saiba lidar com as pessoas, que esse atendente seja sensível, que ele seja empático, saiba se colocar no lugar do outro. Planos de carreiras de atendentes de farmácia. Os atendentes de farmácias têm um plano de carreira. O que é isso? Muitas vezes a farmácia contrata o atendente de farmácia, coloca ele ali inicialmente no caixa ou como repositor para poder compreender essa pessoa, ver se ela realmente ela tem um perfil, ela é dedicada para poder trabalhar naquela farmácia. E aí ele é promovido para atendente de farmácia se ele se destacar, for uma pessoa empenhada, certo? E crescer profissionalmente ali dentro daquela farmácia, ele pode atingir cargos mais altos, como a gerência da farmácia. Muitos atendentes de farmácia gostam tanto da área que disponibilizam um turno para poder fazer um curso superior, e aí também muda de cargo e vira o farmacêutico daquela farmácia. Uma dica importante: mantenha-se atualizado sobre o mercado, estude, o estudo é fundamental, faça cursos, enriqueça o seu currículo, se dedique, e a possibilidade de você desenvolver um plano de carreira será muito alta, tá certo? Como selecionar um bom atendente de farmácia? Primeiramente, a farmácia vai analisar o currículo. Então, o que eu sempre falo para vocês não precisem esperar o curso de vocês terminar. Vocês já podem fazer o currículo e colocar lá curso de atendente de farmácia em andamento, e sinaliza a data que você iniciou o curso, e já pode colocar esses currículos nas farmácias. Eu não preciso que a farmácia abra uma seleção para eu poder deixar lá meu currículo. Já posso deixar meu currículo aí nas farmácias. O currículo tem que ser bem escrito, tem que ser organizado, certo? E tem que ter ali suas competências e suas habilidades descritas. Eu tenho uma entrevista de importância fundamental aí a gente se preparar para essa entrevista. Eu costumo dizer, né? Eu faço isso. Eu tento imaginar o que essa pessoa que vai fazer essa entrevista lá comigo, ela pode me perguntar. Ela pode me perguntar minhas qualidades, os meus defeitos, como esses meus defeitos interferem nas minhas habilidades profissionais. Então, eu tento traçar estratégias, né? Eu tento responder de fato essas perguntas que eles podem me fazer naquele momento. Isso é importante para a entrevista, porque eu vou mais confiante e eu vou mais preparada para esse momento, ok? Tem algumas farmácias que vão mais fundo e elas fazem testes escritos, teóricos, com conhecimentos sobre matemática. Ele quer saber se você sabe fazer um cálculo de dose, se você for colocado lá no caixa, se você consegue fazer, se você consegue devolver o troco daquele paciente, daquele cliente de forma adequada, se você tem habilidade de português, se sabe escrever, se você está por dentro das atualidades. O que está acontecendo no mundo hoje? Nós estamos em uma pandemia de coronavírus. O que é o coronavírus? O que está acontecendo no mundo? E, sobretudo, o conhecimento dos medicamentos. E algumas farmácias ainda vão mais fundo. Você fez a entrevista, fez um teste prático, foi bem nos dois, mas ele ainda quer saber como é que você se comporta lá no balcão. Vai te dar um protetor solar e vai falar assim: ó, Maria, vai ali pro balcão e tente vender esse protetor solar. E o gerente farmacêutico vai ficar lá de olho para ver se você consegue abordar o cliente de forma adequada, se você consegue vender aquele medicamento. E aí ele vai, aquele medicamento não, no caso aquele protetor. E aí ele vai observar, será que aquela pessoa é comunicativa, é simpática, conseguiu abordar o cliente, ele é bom de vendas? E aí eles vão perceber essas qualidades em você naquela seleção. Claro que não é toda farmácia que faz isso. Normalmente eles fazem uma entrevistazinha só e pronto. Mas algumas farmácias elas estão chegando mais a fundo, exigindo mais os atendentes de farmácia. Tá certo? Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês estejam bem, de verdade. Eu estou aqui na minha casa, em distanciamento social, certo? Estou aí disponível no WhatsApp para vocês. Tem o meu e-mail também, se alguém quiser passar algum e-mail, é stephanie.cairo01@gmail.com. É isso aí, até a próxima, pessoal.